Seja muito bem-vindo ao meu canal e como não poderia deixar de ser, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Voltando depois de algum tempo, sumida aqui do canal, fazendo já algumas alterações, vocês viram que eu mudei a abertura dos vídeos, mudei a capa do canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa mudança, deixem um comentário. Bom, então agora vamos falar a respeito dessa peça. Olha a peça maravilhosa que eu estou trazendo para vocês. Bom, essa peça aqui, ela pode ser usada ou como tapete ou como centro de mesa. Fica muito bonita como centro de mesa também. Essa aqui que vocês estão vendo, ela foi trabalhada com fio número 6 e tem um detalhe nessa peça. E aqui eu já vou passar para vocês o detalhe. Essa peça eu trabalhei com duas agulhas. Essa agulha aqui é a agulha de 3,5 milímetros e essa aqui é uma agulha de 4 milímetros. Então, a agulha de 3,5 milímetros eu usei para trabalhar aqui o meio da peça, onde eu fiz aqui essas 3 flores. Então, todo esse pedaço aqui das flores, ele foi trabalhado com agulha de 3,5 milímetros e a partir do momento que eu comecei a fazer o acabamento, eu comecei a trabalhar com agulha de 4 milímetros. Então, essas 4 voltas do acabamento, elas foram trabalhadas com agulha de 4 milímetros. Então, para fazer essa peça, você precisa de uma agulha de 3,5 milímetros e de uma agulha de 4 milímetros. E também vai precisar do total de 315 gramas de fio para fazer essa peça. É uma peça que ficou bastante econômica, porque ela deu o tamanho de 69 centímetros aqui no comprimento, por 49 centímetros na largura. Então, é isso. Agora, vamos lá para o passo a passo. Então, eu vou começar deixando uma pontinha aqui para fazer o arremate. Vou laçar a linha na agulha, buscar uma linha através dessa laçada, vou apertar bem para formar um nozinho aqui no início, para ficar bem firme depois, para nós trabalharmos. Em seguida, eu começo a fazer as correntes. 1, 2, 3, 4, 5, essas correntes eu não faço muito apertadas, faço um pouquinho soltas e nós vamos seguir fazendo as correntes até trabalhar 65 correntes. Eu vou fazer aqui as 65 e venho. Aqui está, trabalhei 65 correntes. Agora, nós vamos preencher esse cordão de correntes com pontos altos. Para começar, vou fazer assim. Volto nessa penúltima corrente, então, aqui está a corrente 65, venho na 64, que é uma atrás, passo a agulha pelo meio. E trabalho aqui um ponto baixo, e em seguida uma corrente. Bem, então, esse ponto baixo, essa corrente, estão equivalendo ao meu primeiro ponto alto aqui dessa volta. Nós vamos fazer o total de 64 pontos altos nessa volta. Então, venho para a corrente à frente, 2... E vamos seguir fazendo um ponto alto para cada corrente que nós temos de base até a última corrente e teremos 64 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 64 e venho. Aqui está, trabalhei 64 pontos altos e cheguei aqui na última corrente. Agora, nós vamos iniciar a segunda volta fazendo 2 correntes, 1, 2. Em seguida, nós viramos aqui a peça e vamos voltar trabalhando aqui o total de 4 pontos altos no início da segunda volta. Então, essas 2 correntes, o primeiro ponto alto, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Ponto à frente, mais um ponto alto. Ponto à frente, mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, nós vamos começar a fazer 2 correntes,
pula 2 no próximo, no ponto alto. 2 correntes, pula 2 no próximo, um ponto alto. E aqui, olha, um detalhe. Essas correntes, não faça muito apertadas, porque as correntes, elas, se a gente aperta muito, ela fica menor do que o ponto alto que tá aqui na base, e aí começa a repuxar. Então, solta um pouquinho. Uma, duas correntes, pula 2 no terceiro, um ponto alto. E nós vamos assim, até ficar com o total de 19 intervalos de 2 correntes. Então, aqui já tenho 3. Vou continuar até 19. Nós vamos chegar lá no finalzinho da volta. Então, eu vou fazer aqui os 19 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 intervalos de 2 correntes. Estou aqui no final da volta, aqui no final vamos ter 4 pontos altos igual tivemos aqui no início. Então, esse ponto alto aqui já é o primeiro desses 4 do final. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada de base. Quando eu encontrar aqui esse pontinho do final que foi feito com um ponto baixo de uma corrente, então, vou passar a agulha pelo meio da corrente, pegando só uma linha aqui na frente, depois eu atravesso a agulha aqui para trás, busco a linha e trabalho o último ponto alto da volta. Bom, então, aqui nós encerramos a nossa segunda volta, vamos iniciar a terceira. Então, para começar, sempre vou subir 2 correntes que vão equivaler um ponto alto. Laço a linha na minha agulha e viro a minha peça. E no início e no final de todas as voltas, nós sempre vamos fazer um grupinho de 4 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro dos 4, ponto à frente mais um. Aqui está meu grupo de 4 pontos altos no início. Agora, nós vamos fazer 3 intervalos de 5 correntes. Então, nessas 5 correntes, é bastante importante prestar atenção para não apertar mesmo muito, senão repuxa o trabalho. Então, vamos trabalhando essas 5 correntes sempre meio soltas. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, agora nós vamos pular esse ponto alto e vir aqui no segundo. E sobre ele, faço um ponto alto. De novo, 5 correntes meio soltas, 1, 2, 3, 4 e 5, laço, pulo um ponto alto, venho no seguinte e trabalho um ponto alto sobre ele. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo um ponto alto, venho no da frente e faço um ponto alto sobre ele. Então, olha, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos fazer aqui um grupo de 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Ao trabalho, mais 2 aqui no intervalo, um nesse ponto alto, 2 nesse intervalo, um nesse ponto alto, e teria aqui 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, agora nós vamos fazer 3 intervalos de 2 correntes. Então, 2 correntes, ponto alto sobre o próximo ponto alto. 2 correntes, ponto alto no próximo ponto alto. 2 correntes, ponto alto no próximo ponto alto. Agora, mais 7 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro dos 7, né? Eu distribuo igualzinho distribuir esse primeiro grupo de 7 pontos aqui.
fez esse segundo grupo aqui de 7 pontos altos, agora nós vamos encerrar a volta igualzinho que nós iniciamos. Então, ali eu vou fazer mais 3 intervalos de 5 correntes e depois para finalizar um grupo de 4 pontos altos. Então, é só ir fazer as correntes um pouquinho soltas. Pular sempre um ponto alto de base e no da frente um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo um ponto alto no da frente, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, e aqui então eu vou pular esse ponto alto, vir sobre esse, a partir daqui trabalhar 4 pontos altos. Aqui no final, a partir dessa volta, nós sempre vamos encontrar 2 correntes para encerrar a volta. Então, é sempre pelo meio da segunda corrente que eu vou passar aqui a minha agulha. E depois de passar aqui pegando sempre um fio só da corrente, aqui pro lado da frente, né? E fica 2 fios para trás, aí eu vou lá atrás, busco a linha e trabalho o meu último ponto alto da volta. Então, sempre assim para encerrar as voltas. Então, aqui nós completamos a nossa terceira volta. Bem, e agora vamos trabalhar a quarta volta. Faço 2 correntes que equivalem a um ponto alto, viro a minha peça, trabalho 4 pontos altos aqui no início. Depois desses 4 pontos altos aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar 3 correntes. Essas correntes, quando nós formos prender nessas 5 correntes de base, essas 3 correntes que nós vamos fazer aqui, não precisa ser muito solta, pode trabalhar normal, como você vem fazendo os pontos altos. Então, olha, 1, 2, 3 correntes. Venho aqui nas 5 de base, automaticamente a agulha vem aqui no meio dessas 5 correntes. Então, você busca aqui uma linha, prende um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3 correntes. Agora, eu venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. 1, 2, 3 correntes. Venho no próximo intervalo de 5 e aqui no meio prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira: eu vou fazer apenas 2 correntes. 1, 2. Venho aqui na metade dessas 5 correntes e a partir daqui eu vou trabalhar 13 pontos altos. Então, eu vou fazer 3 pontos altos pegando por baixo aqui dessas 5 correntes. 1, 2, 3 pontos altos pegando por baixo das 5 correntes. Agora, trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto desses 7 que eu tenho aqui de base. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, eu faço mais 2 pontos altos pegando por baixo dessas próximas correntes. E mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Bem, então, olha, distribuindo dessa maneira, eu fiquei aqui com um grupo de 13 pontos altos. Agora, nós vamos espelhar para cá essa metade da volta. Então, na sequência, de novo, aqui eu repito os 13 pontos altos
e depois esse grupinho de pontos aqui, espelhando agora do lado de cá. Então, para separar aqui uma metade da volta, eu vou fazer 2 correntes, vou pular essas duas de base e a partir daqui, trabalho os 13 pontos altos, fazendo um sobre o ponto alto, 2 aqui nesse intervalo de 2 correntes, um sobre cada ponto alto. E em seguida, eu faço mais 3 pontos altos, pegando aqui nesse intervalo de 5 correntes. E aqui, então, completei o meu grupo de 13 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, 1, 2, vem nesse próximo ponto alto e sobre ele, trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu tenho aqui 2 intervalos de 5 correntes. Então, nesses dois, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. No meio aqui das 5 correntes, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto alto, prendo um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. No meio das 5 de base, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E agora, eu venho trabalhar aqui os 4 pontos altos no final da minha volta. Encerramos a nossa quarta volta e ficou assim. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Começo fazendo 2 correntes, viro a minha peça, trabalho 4 pontos altos aqui no início da volta. E depois de fazer esses 4 pontos altos aqui no início, nós vamos fazer 2 intervalos de 5 correntes. Então, aquelas 5 correntes que a gente faz meio soltinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui no próximo ponto alto, então, vou pular esse grupinho aqui das 3 correntes, venho no próximo ponto alto e sobre ele faço um ponto alto. De novo, 5 correntes. Pulo de novo esse grupinho de 3 correntes, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E depois dessas 2 correntes, vamos trabalhar 13 pontos altos sobre esses 13 de base. E aqui, nessa volta, nós vamos fazer 2 grupos de 13 pontos altos separados por 2 correntes, trabalhando ponto sobre ponto aqui nesses 2 grupos. Então, é só ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Completou os primeiros 13, faz 2 correntes e trabalha mais 13 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer os 2 grupos de 13 pontos altos, fazendo sempre um ponto para cada de base e venho para continuar. Trabalhei os 2 grupos de 13 pontos altos separados por 2 correntes e para encerrar a volta, nós vamos fazer aqui esse grupinho de pontos, então, sempre espelhando aqui no final. Para sair aqui dos 13 pontos altos, inicialmente faço 2 correntes apenas, que tenho 2 aqui de base, então, trabalho um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. E agora, 5 correntes.
Depois das 5 correntes, ponto alto no próximo ponto alto. De novo, 5 correntes. E agora, aqui no final, 4 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta 6. Então, começo com as 2 correntes e viro a peça. Faço 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos aqui do início, vou fazer 3 correntes, aquelas 3 correntes que não precisa fazer soltas. Prendo um ponto baixo no meio das 5 correntes de base. Depois, mais 3 correntes. E um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Agora, eu vou fazer apenas 2 correntes, 1, 2, e trabalhar um grupo de 7 pontos altos. Então, venho na metade dessas 5 correntes e a partir daqui começo 7, fazendo 3 aqui nas 5 correntes. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos nas 5 correntes, faço um sobre o ponto alto. 2 nesse intervalo de 2 correntes. E mais um no próximo ponto alto. E completo aqui um grupo com 7 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base a partir do terceiro, faço mais um grupo de 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, aqui está meu grupo de 7 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, pulo 2 pontos altos, a partir desse último de base, eu trabalho 4 pontos altos, fazendo um no ponto alto, 2 nas correntes, mais um no próximo ponto alto. Depois desses 4 pontos altos, vou repetir na metade do lado de cá o mesmo padrão que fiz aqui, 2 grupos de 7 e depois esse grupinho de correntes aqui no final. Então, é só fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, a partir do terceiro, 7 pontos altos. Depois desses 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos, a partir desse mais 7 pontos altos. Então, um no ponto alto, 2 nessas 2 correntes, um no próximo ponto alto, e em seguida, 3 pontos altos nesse intervalo de 5 correntes. Fiz o total de 4 grupos de 7 pontos altos na volta 6.
Agora, é só fazer aqui 2 correntes, vir sobre esse próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto, em seguida, 3 correntes, um ponto baixo nas 5 correntes de base, mais 3 correntes e 4 pontos altos para encerrar a volta. Completamos a volta 6, agora vamos trabalhar a 7ª. Faço as 2 correntes e viro a minha peça. Trabalho 4 pontos altos no início da volta. Depois dos 4 pontos altos, vou fazer 5 correntes. Pular esses grupinhos aqui das 3 correntes, vir no ponto alto, sobre ele trabalhar um ponto alto. E a partir desse ponto alto aqui, nós vamos fazer um grupo com 13 pontos altos. Então, vou trabalhar um aqui no ponto alto, 2 nas correntes, um sobre cada ponto alto, mais 2 nessas correntes, mais um sobre esse ponto alto, e terei 13 pontos altos. Aqui estão os 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 intervalos de 2 correntes. Então, 1, 2, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. De novo, 1, 2 correntes, pulo 2, no terceiro, um ponto alto. E, a partir desse ponto alto que fiz aqui por último, trabalho um grupo de 4 pontos altos, fazendo mais 2 aqui nessas correntes. E mais um nesse próximo ponto alto. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o desenho que fica no meio da flor. Então, depois desse primeiro grupo de 4 pontos altos, eu vou fazer o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois dessas 5 correntes, eu vou pular 2 pontos altos. A partir desse, eu trabalho mais um grupo de 4 pontos altos. Então, faço um no ponto alto, 2 nas correntes, mais um no próximo ponto alto. E aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Então, a gente trabalha essa volta, o tapete pode querer abrir um pouquinho para fora por conta dessas 5 correntes. Mas não se preocupe, porque na próxima volta já nós vamos trabalhar de maneira que essas 5 correntes, elas vão ficar presas, formando aqui esse arquinho, e vai ficar bem certo o nosso trabalho. Então, não é que tá sobrando corrente, é assim mesmo, tá bom? É de propósito isso aqui. Então, vamos lá. Agora, é só espelhar aqui a outra metade, trabalhando esses 2 intervalos, esses 13 pontos altos, essas 5 correntes e os 4 pontos altos aqui no finalzinho. Então, são 2 intervalos. E depois dos 2 intervalos, os 13 pontos altos, eu vou fazer aqui os 13 e venho. Aqui está, trabalhei os 13 pontos altos com a mesma distribuição que fiz desses primeiros aqui. Agora, é só fazer as 5 correntes e
pular esse grupinho de 3 correntes, vir aqui no grupo de 4 pontos altos do final e trabalhar mais 4 pontos altos sobre ele. Completamos a volta de número 7. Agora, vamos trabalhar a volta 8. Subo 2 correntes, viro a peça. Faço 4 pontos altos no início. Depois dos 4 pontos altos, tenho de base 5 correntes, então aqui eu trabalho 3 correntes. Um ponto baixo pegando pelo meio das 5 correntes de base. E mais 3 correntes. E em seguida, repito 13 pontos altos sobre esses 13 de base, fazendo um ponto para cada. Então, é só cópia aqui, um ponto sobre cada ponto até completar os 13. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, em seguida faço 2 correntes, 1, 2. Pulo essas 2 correntes de base, a partir daqui, trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E encontro aquelas 5 correntes que ficou no meio aqui desses 2 grupos de 4. Então, eu venho bem no meio das 5 correntes e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos pular esses 3 pontos altos, vir no último, e a partir daqui, vamos trabalhar mais um grupo de 4 pontos altos. Então, um sobre o ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Olha lá aquilo que eu falei para você, né? Aquelas 5 correntes, elas já subiram aqui um pouquinho, na próxima volta vai subir mais um pouquinho ainda e vai ficar bem certinho aqui. Agora, é só espelhar do lado de cá, o mesmo que fizemos aqui. Então, são 13 pontos altos, separados aqui por 2 correntes. Eu vou fazer os 13 e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora faço 3 correntes, 1, 2, 3, um ponto baixo no meio dessas 5 correntes, mais 3 correntes e 4 pontos altos para completar a volta. Eu vou completar aqui esses 4 e venho. Completei a volta 8, vamos trabalhar a volta 9. Faço as 2 correntes, viro a peça. Em seguida, 4 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 5 correntes. Vamos ver. Nesse primeiro ponto alto que temos à frente, sobre ele um ponto alto. 2 correntes, 1, 2. Pulo 2, a partir do terceiro ponto, eu vou fazer 7 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho de base. Fez os 7 pontos altos, agora nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2, vamos pular 2 pontos e a partir desse, vamos trabalhar 4 pontos altos. Um ponto no ponto alto, 2 nas correntes e um no próximo ponto alto.
Fez os 4 pontos altos, agora nós vamos fazer o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez essas 6 correntes, agora vamos trabalhar 3 pontos baixos. Então, o primeiro dos 3, eu vou pegar bem do ladinho desse que está preso aqui. Depois, um sobre o ponto baixo. E mais um nas correntes à frente. Então, trabalhei 3 pontos baixos. De novo, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça, pula 3 pontos altos, vem aqui no último, a partir daqui, faz um grupo de 4 pontos altos, distribuindo igual nós já estamos fazendo os outros grupos aqui de 4 pontos altos do meio da flor. Agora, vamos espelhar a outra metade aqui. Então, são 2 correntes, 7 pontos altos, 2 correntes, 1 ponto alto, 5 correntes e 4 pontos altos aqui para completar a volta. Vamos lá. 2 correntes, pula 2, 1 ponto alto sobre o terceiro e a partir dele, 7 pontos altos. Bom, fez os 7 pontos altos, só fazer 2 correntes, pula 2, um ponto alto aqui no último ponto do grupo de base. E em seguida, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem nos 4 pontos altos e faz 4 pontos altos sobre eles. Vou completar esse restante, venho. Completamos a volta de número 9. Agora, vamos trabalhar a 10. Começo com as 2 correntes. Viro a peça. Faço 4 pontos altos aqui no início. Depois, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Prendo um ponto baixo no meio das 5 correntes de base. De novo, 3 correntes. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. E a partir desse ponto alto, nós vamos trabalhar 3 intervalos de 2 correntes. Então, 1, 2, pulo essas 2 correntes, venho no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. Então, ficou dessa maneira aqui o início da volta de número 10. Agora, vamos fazer um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4, faço 2 nas correntes e um no próximo ponto alto. E depois desses 4 pontos altos, vamos trabalhar o total de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois das 8 correntes, vamos fazer 5 pontos baixos. Então, venho aqui nessa alça de correntes, bem encostado aqui nos pontos baixos de base, eu trabalho um ponto baixo. Depois, faço um ponto baixo sobre cada um dos 3 pontos baixos. E mais um ponto baixo, pegando agora pelo intervalo de correntes que tem à frente. Dessa maneira, fiz aqui 5 pontos baixos. Em seguida, 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pular esses 3 pontos altos, vir no último ponto alto desse grupo e a partir daqui, trabalhar 4 pontos altos.
Agora, fazemos de novo 3 intervalos de 2 correntes, então, só fazer 2 correntes, pular 2 no terceiro, um ponto alto. Aqui estão os 3 intervalos de 2 correntes. Agora, 1, 2, 3 correntes, vem nas 5 correntes de base, prende um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e faz 4 pontos altos aqui para completar. Vou fazer esse grupo e venho. Bem, encerramos a volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a 11. Subo 2 correntes, viro a peça. Faço 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu vou fazer 5 correntes. Então, vocês notaram, né, que todas as vezes que eu tenho o grupinho de 3 correntes com ponto baixo aqui, na de cima sempre são 5 correntes. E assim vai intercalando. Na de 5 correntes, faço o grupinho de 3 correntes com ponto baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E agora, faço 2 correntes apenas. Pulo essas 2 correntes, venho nesse ponto alto, faço um ponto alto. E a partir desse ponto alto aqui, trabalho um grupo de 7 pontos altos. Fazendo 2 aqui no intervalo de correntes. Um no ponto alto. Mais 2 nas correntes. Mais um no próximo ponto alto. Então, aqui está o meu grupo com 7 pontos altos. Em seguida, são 2 correntes. E agora, vamos fazer um grupo de 4 pontos altos. Então, eu vou pular esses 2 e, a partir daqui, trabalho 4 pontos altos, fazendo um no ponto alto. E 3 pegando por baixo desse intervalo de 8 correntes. Aqui está o grupo de 4 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos trabalhar 3 pontos baixos sobre esses 5 que temos de base. Então, eu vou pular o primeiro ponto baixo e, a partir do segundo, começo a fazer um ponto para cada de base, até completar 3. Em seguida, eu vou fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou trabalhar mais um grupo de 4 pontos altos. Então, os 3 primeiros pontos altos eu vou fazer pegando por baixo desse intervalo de 8 correntes. Venho aqui, olha, na direção desse ponto alto que eu tenho aqui embaixo, e a partir daqui eu começo a trabalhar os 3 pontos altos aqui das correntes. Depois desses 3 nas correntes, faço um sobre o ponto alto. Agora, é só fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, a partir daqui, trabalhar 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, só fazer 2 correntes, pular essas 2 correntes, trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto.
E em seguida, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pula esse intervalinho aqui das 3 correntes e vem trabalhar 4 pontos altos aqui no final. Completamos a volta 11. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Começo com as 2 correntes, viro a peça. Faço 4 pontos altos no início. Depois dos 4 pontos altos, vou fazer 3 correntes. Prender um ponto baixo no meio aqui das 5 correntes de base. Mais 3 correntes. Um ponto alto no próximo ponto alto. E a partir desse ponto alto aqui, nós vamos fazer 13 pontos altos. Então, a distribuição é um ponto alto no ponto alto, 2 nas correntes, um para cada ponto alto, mais 2 nessas correntes e mais um sobre esse ponto alto, e teremos 13 pontos. Então, vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora faço 2 correntes. Pulo 2 pontos altos, a partir daqui faço 4 pontos altos, com 1 sobre o ponto alto e 3 pegando por baixo das correntes que eu tenho à frente. Depois dos 4 pontos altos, aqui nessa volta, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos prender um ponto baixo. Nesse ponto baixo, nós temos no meio, temos 3 aqui de base. Então, pulo o primeiro, no segundo, prendo um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e mais 4 pontos altos. Venho aqui nesse intervalo e faço 3 pontos altos. E mais um no ponto alto. Completo aqui os 4 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, pular 2 de base e a partir daqui trabalhar um grupo de 13 pontos altos, igual fizemos do lado de cá, e depois encerrar a volta com o mesmo padrão que fizemos aqui. Então, vou fazer os 13 pontos altos, depois vou fazer essas 2 alcinhas de 3 correntes peso ponto baixo e os 4 pontos altos aqui no final e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta 12. Agora, vamos trabalhar a volta 13. Começo com as 2 correntes, viro a peça. Faço os 4 pontos altos no início. Depois dos 4 pontos altos, vou fazer 5 correntes. E em seguida, repetir aqui 13 pontos altos sobre esses 13 de base. Então, venho no primeiro ponto alto e a partir dele trabalho um ponto para cada até completar o grupo. Eu vou fazer aqui esse grupo e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes. Vou pular essas 2 de base, um ponto alto no próximo ponto alto. Mais 2 correntes, pulo 2 pontos altos, um ponto alto sobre o último ponto alto aqui do grupo. Então, aqui está, trabalhei 2 intervalos de 2 correntes, em seguida vou fazer 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4, e agora faço mais 3 pegando por baixo das correntes.
Depois dos 4 pontos altos, aqui nessa volta eu vou fazer apenas 2 correntes, uma e duas, e venho trabalhar mais um grupo de 4 pontos altos. Faço 3 pegando por baixo das correntes. E depois um sobre o ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2, um ponto alto, 2 correntes, pulo as 2 correntes a partir desse ponto, faço 13 pontos altos sobre esses 13 de base. Eu vou fazer esse grupo e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora é só fazer 5 correntes e 4 pontos altos para completar aqui a volta. Aqui está, completamos a nossa volta de número 13. Vamos iniciar a 14 com as 2 correntes, virar a peça, 4 pontos altos no início. Depois dos 4 pontos altos, 3 correntes, uma, duas, três, um ponto baixo no meio das 5 correntes de base, uma, duas, 3 correntes, e agora nós vamos vir sobre esse próximo ponto alto, faz um ponto alto sobre ele, e em seguida nós vamos fazer 2 correntes, uma, duas. Vamos pular 2 pontos altos a partir do terceiro, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. Depois de fazer esses 7 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2, a partir daqui, eu vou trabalhar mais um grupo de 7 pontos altos. Então, esse primeiro dos 7, faço 2 nas correntes, um no ponto alto, 2 nessas correntes, um nesse ponto alto, e teria aqui mais um grupo com 7 pontos altos. Aqui está, fiz 2 grupos de 7 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo 2 pontos altos a partir desse aqui, faço 4 pontos altos, trabalhando um no ponto alto, 2 aqui nas correntes, mais um no próximo ponto alto. E aqui nós fechamos, né, o desenho que fica no meio da flor. Agora, nós vamos espelhar a outra metade fazendo 2 grupos de 7 pontos altos, igual fizemos do lado de cá. Então, é só fazer as 2 correntes, pular 2, a partir daqui trabalhar 7 pontos altos, e completou esse primeiro grupo de 7, faz 2 correntes e trabalha mais 7 pontos altos. E depois do segundo grupo de 7 pontos altos, então, nós vamos encerrar a volta fazendo 2 correntes, um ponto alto, e esse grupinho aqui das 3 correntes com ponto baixo e 4 pontos altos lá no finalzinho. Bom, então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Completamos a volta de número 14. Agora, vamos trabalhar a volta 15, começo com as 2 correntes e viro a minha peça. Faço 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, faço 5 correntes.
Depois das 5 correntes, faço um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular essas 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No quarto ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, pulo 2 e a partir desse ponto aqui, eu trabalho um grupo de 13 pontos altos. Então, eu vou distribuir da seguinte maneira: um ponto alto no ponto alto, 2 no intervalo de correntes, 1 por 1 sobre os pontos altos, mais 2 nesse intervalo e mais 1 nesse ponto alto, e terei aqui um grupo com 13 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 13 e venho. Trabalhei 13 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes e nessa outra metade aqui da volta eu vou espelhar o que eu trabalhei até aqui. Então, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos, a partir do seguinte, eu trabalho 13 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que distribuí esse aqui atrás. E depois que eu completar, vou fazer 2 correntes, pular 2, um ponto alto, 5 correntes, pulo esses 3 pontos altos, as 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, mais 5 correntes e 4 pontos altos para encerrar a volta. Bom, então, eu vou repetir aqui espelhado o mesmo padrão que fiz aqui nessa metade e completar aqui a minha volta e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta 15 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a 16. Começo com as 2 correntes e viro a peça. Faço os 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, eu vou trabalhar 3 correntes. Vou prender um ponto baixo no meio das 5 de base. Mais 3 correntes. Um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E aqui faço mais 3 correntes, porque tenho um intervalo de 5 na base. Então, 1, 2, 3 correntes, prendo ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 de base, venho no ponto alto, e a partir daqui, nós vamos trabalhar 2 grupos de 13 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Completou os 13, faz 2 correntes, vem para o grupo da frente, faz mais 13. Então, essa volta é bem fácil. Então, eu vou fazer aqui os 2 grupos de 13 pontos altos e venho. Trabalhei os 2 grupos de 13 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vou trabalhar um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Depois, 1, 2, 3 correntes. Venho nas 5 de base, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3. Um ponto alto sobre o ponto alto. Mais 3 correntes. Ponto baixo nas 5 correntes de base. 1, 2, 3 correntes e finalizo aqui a volta com um grupo de 4 pontos altos. Então, vou finalizar aqui e venho. Completei a volta de número 16.
Agora vamos trabalhar a volta 17. Duas correntes para iniciar, viro a peça. 4 pontos altos no início. E na volta 17, nós vamos trabalhar 3 intervalos de 5 correntes. Aquelas correntes que nós fazemos meio soltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, ponto alto sobre o ponto alto. Bem, depois do terceiro intervalo aqui de 5 correntes, eu pulo essas 2 correntes e pulo 1, 2, 3 pontos altos. A partir do quarto, eu vou trabalhar um grupo de 7 pontos altos. Então, olha, ficou assim aqui o início da volta 17. E, contando a partir desse ponto alto que fiz, faço o total de 7 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base. Agora, nós vamos trabalhar 3 intervalos de 2 correntes. Então, 1, 2, pulo 2, um ponto alto. 1, 2, pulo as 2 correntes no ponto alto, um ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, vou fazer mais um grupo de 7 pontos altos. 3 intervalos de 2 correntes, e agora vou fazer aqui mais 7 pontos altos e continuar espelhando aqui a volta. Então, depois dos 7 pontos altos, eu vou fazer 3 intervalos de 5 correntes, distribuindo igual mostrei aqui no início, e para finalizar, vou fazer um grupo de 4 pontos altos sobre esses 4 de base. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Completei a volta 17. Agora, vamos trabalhar a volta 18. Começo com as 2 correntes e viro a peça. Faço os 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, eu vou fazer esses grupinhos de 3 correntes presos com um ponto baixo sobre esses 3 intervalos de 5 correntes. Então, é só ir fazendo. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo nas 5 correntes de base. 1, 2, 3 correntes, ponto alto no próximo ponto alto. Então, olha, ficou dessa maneira. Sobre os 3 intervalos de 5 correntes, eu fiz as 3 correntes presos com um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar o total de 7 intervalos de 2 correntes até chegar nesse último ponto desses 7 aqui de base. Então, é só ir fazendo. 1, 2, pulo 1, 2, no terceiro um ponto alto. 1, 2, pulo 1, 2, no terceiro um ponto alto. 1, 2, pulo as 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. Vamos assim até ficar com 7 intervalos de 2 correntes.
Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes. Na sequência, vou finalizar aqui a volta igual fiz lá no início, com as 3 correntes ponto baixo nas 5 de base, 3 correntes ponto alto sobre ponto alto nesses 3 intervalos de 5 correntes, e depois mais 4 pontos altos para finalizar a volta. Bom, então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha volta de número 18. E a partir da volta 18, nós vamos começar a repetir o padrão desde aqui da volta de número 3 até a volta de número 18, para que nós possamos ir construindo mais flores iguais a essa. Bem, então, a partir de agora, eu vou passar orientações para você continuar a sua peça, porque é repetição de tudo o que eu mostrei para você até aqui. Então, agora minha volta de número 19, ela será trabalhada com o mesmo padrão da volta 3, que é a primeira volta de repetição. Então, olha, 1, 2, 3. Botei até a marquinha aqui. Se você quiser, você pode pôr uma marquinha também na volta 3 e na 18, que você sabe que esse intervalo aqui é o intervalo de repetição. Se você não tiver o marcador, você pode pegar um pedacinho de barbante de outra cor também e amarrar aqui, que dá certo também. Bem, então, a volta 19 será a repetição da terceira volta. E a terceira volta, ela é feita com os 4 pontos altos aqui no início, depois 3 intervalos de 5 correntes e 2 grupos de 7 pontos altos separados aqui por 3 intervalos de 2 correntes. E para finalizar, mais 3 intervalos de 5 correntes e 4 pontos altos aqui no final. Eu vou fazer mais essa volta junto com você para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Então, é só repetir mesmo tudo igual o que está aqui. Tem um detalhe também. Se você não quiser fazer olhando aí na parte que você já fez comigo, você pode voltar o vídeo no momento em que eu inicio a volta 3. No primeiro comentário e na descrição do vídeo, eu deixo anotado o momento, o início, né, das voltas de repetição. Então, é só você clicar no minuto que eu deixei lá marcado, que vai abrir certinho na volta 3, e aí é só você ir copiando tudo de novo, assistindo, né, e copiando, igualzinho eu ensinei, até chegar na volta 18, que você consegue repetir novamente, e assim sucessivamente. Nós vamos fazer para essa peça aqui 3 flores, então, nós vamos repetir mais 2 vezes ainda o padrão da volta de número 3 até na volta 18. Tem um detalhe, depois na terceira flor, que nós não vamos repetir até 18, só até 17. Na terceira flor, nós não vamos fazer essa volta aqui, nós vamos vir apenas até nessa aqui que fecha realmente a flor. Então, uma volta a menos lá na última flor. Quando nós completarmos a repetição da terceira flor, seguindo essa orientação que eu passei, dar na última flor, não fazer essa última volta aqui, que é desses 7 intervalos, vir só até mesmo onde completa a flor, nós vamos ficar com 49 voltas, contando desde a primeira volta aqui da nossa peça. Bem, então, deixa eu mostrar para vocês a repetição, para vocês verem que é igualzinho. Então, minha volta 19, vou fazer começando com as 2 correntes, virando a peça, trabalhando os 4 pontos altos no início. Depois dos 4 pontos altos, então, aqui eu tenho 3 intervalos de 5 correntes, então, aqui na 19 também 3 intervalos de 5 correntes. E depois dos 3 intervalos de 5 correntes, aqui na terceira volta, eu tenho 2 grupos de 7 pontos altos separados por 3 intervalos de 2 correntes.
Então, repare que está ficando igualzinho a volta de número 3 aqui, é repetição mesmo. Bom, gente, então, eu vou trabalhar aqui a repetição, fazer mais 2 flores, lembrando de novo que na terceira flor, que é a última lá em cima, nós não vamos fazer essa volta aqui, que é dos 7 intervalinhos. Nós vamos fazer só até essa volta que fecha aqui mesmo a flor e tem esses 2 grupos de 7 pontos altos. Vai dar o total de 49 voltas quando nós chegarmos nessa volta aqui dos 2 grupos de 7 pontos altos lá da terceira flor, contando, né, desde a primeira volta até lá em cima. Então, eu vou completar aqui as minhas 3 flores e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei as voltas de repetição com o padrão que orientei. Essa flor aqui é que eu fiz junto com vocês. Depois, eu trabalhei a segunda flor, repetindo as voltas, e a terceira flor, eu trabalhei também repetindo as voltas, só que aqui na terceira, eu fiz só até essa volta que tem esses 2 grupos de 7 pontos altos separados pelos 3 intervalos, e que é a volta que completa aqui a terceira flor. Bem, e até aqui eu fiz o total de 49 voltas. Agora, nós vamos trabalhar ainda mais 2 voltas aqui no corpo do tapete, totalizando 51 voltas. E a volta de número 50, que é essa próxima que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou começar fazendo as 2 correntes, virando a minha peça. Trabalhar os 4 pontos altos aqui no início da volta. Bem, e depois desses 4 pontos altos do início, nós vamos fazer o total de 19 intervalos de 2 correntes, igualzinho nós fizemos lá na segunda volta da peça. Então, aqui eu vou trabalhando 2 correntes, venho com a agulha na metade aqui dessas 5 correntes de base e prendo um ponto alto. Se você quiser, você pode prender o ponto alto também aqui na terceira corrente, passando a agulha pelo meio da terceira corrente. Eu vou pegar por baixo. Então, olha, 2 correntes. Agora, eu venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. 2 correntes. Aquilo lá que eu falei, ó, se você quiser, você conta aqui 1, 2, 3, na terceira, você passa a agulha pelo meio e trabalha aqui o ponto alto. Vai ficar bem no meio aqui. Eu vou pegar por baixo, mas aí fica na opção, pode ser feito dessa maneira também. E aqui nos pontos altos eu pulo 1, 2, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro um ponto alto, e aqui no meinho, então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora, nessa outra metade aqui, nós vamos repetir o mesmo que eu orientei aqui no início. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta 50 com o padrão que orientei, fiz 4 pontos altos aqui no início, 19 intervalos de 2 correntes, e depois do intervalo 19, fiz 4 pontos altos para encerrar essa volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta 51. Eu começo com as 2 correntes e viro a minha peça.
E a volta 51, ela será fechada só de pontos altos. Então, nós vamos trabalhando ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Em todos os intervalos de duas correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente, e um ponto alto sobre cada ponto alto. No final, nós teremos aqui 64 pontos altos nessa volta. Bem, então, eu vou trabalhar aqui os 64 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei a volta 51, fiz 64 pontos altos aqui nessa volta. E nós encerramos aqui a parte do corpo do tapete. Agora, nós vamos começar a trabalhar o acabamento. Então, agora, para o acabamento, eu vou usar a agulha de número 4. Até aqui, eu trabalhei com a 3,5, agora eu vou trocar pela 4. Bem, então, olha, esse detalhe é bastante importante. Agora, agulha de número 4. Então, troco aqui a minha agulha e vamos iniciar o nosso acabamento. Do local onde eu trabalhei o último ponto alto aqui da volta 51, eu já vou começar o acabamento fazendo 2 correntes que vão equivaler um ponto alto. E vou descer pela lateral mais comprida, que é onde eu tenho esses pontos deitados aqui. Então, olha, depois das 2 correntes, eu venho no primeiro ponto que eu tenho à frente. E aqui eu vou trabalhar um ponto V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, os nossos pontos Vs todos serão trabalhados com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Fez o ponto V, agora nós vamos pular o próximo ponto que está aqui deitado, venho no da frente e aqui faço outro V. Um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. Laça, pula um no da frente, repete o V. Pula um no da frente, repete o V. Então, nós vamos com esse padrão até encontrar o canto. Só isso aqui. Eu vou fazer aqui o meu até chegar no próximo canto e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei. Esse ponto V aqui é o V de número 25 que eu fiz nessa lateral. No total, vou fazer 26, então, vou fazer mais um. Eu vou pular esse ponto e trabalhar o V aqui no último. E vou virar também o canto nesse mesmo ponto onde eu vou trabalhar o último V. Então, olha, nesse local aqui, que é a corrente onde que eu fiz para iniciar o meu trabalho, depois que eu trabalhar o V pegando nesse ponto, nesse espacinho aqui da corrente, eu vou trabalhar um ponto alto para virar o meu canto, no mesmo ponto aqui. Então, vamos lá. O ponto V. E depois do V, então, eu vou virar o meu canto com um ponto alto. E esse ponto alto será trabalhado pegando no mesmo local aqui onde eu fiz o V. Então, olha, dá uma puxadinha e vai abrir esse espacinho aqui do ladinho. Então, passo aqui minha agulha e faço um ponto alto. Então, nessa volta, para virar os cantos, é um ponto alto apenas. Agora, eu vou laçar e entrar aqui na lateral mais estreita da peça e vou trabalhar com o seguinte padrão. Eu vou iniciar aqui pulando esse ponto alto, venho no seguinte e aqui eu trabalho um ponto V.
Os pontos V são iguais nas duas laterais. Um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Completou o V, aqui na lateral mais estreita, nós vamos pular 3 pontos altos e no quarto vamos repetir o V. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Aqui no quarto, eu faço outro ponto V. De novo, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, repito o ponto V. Então, eu vou fazer aqui o meu até no final e venho virando o canto. Aqui está, eu vim trabalhando a lateral mais estreita, com o padrão que orientei até encontrar o canto e até aqui fiz 16 pontos Vs. E agora, vamos virar o canto. Depois do meu V16, restou aqui desse lado só esse ponto aqui. Então, olha, é no pezinho desse ponto que eu vou trabalhar o ponto que vai virar o canto. Então, passando a agulha aqui bem no pezinho do ponto, faço um ponto alto e aqui está o meu canto. E agora, começo a subir com os Vs pela lateral mais comprida. Então, venho no primeiro ponto e aqui faço o primeiro V. Depois é só seguir com o padrão que eu já mostrei na próxima lateral. Então, nós sempre vamos pular um no da frente, trabalhar o V. Vamos ficar com 26 pontos Vs na lateral mais comprida e 16 pontos Vs nas duas laterais mais estreitas. Bom, eu vou fazer o meu até chegar no canto e viro de novo esse canto com você para que não fique realmente nenhuma dúvida. Subi pela lateral mais comprida, por enquanto fiz 25 Vs. Agora, eu vou trabalhar o V de número 26 aqui nesse último ponto, e depois que eu fizer o V nesse ponto, eu vou virar o canto, trabalhando um ponto alto pelo meio dessa corrente que eu tenho aqui no ponto, nesse ponto alto, né? Então, olha, no mesmo local aqui, faço o V. Vai ficar assim meio justinho, a gente puxa um pouquinho, a corrente aparece aqui em cima, então eu passo a agulha pelo meio e trabalho o ponto alto que vira o canto. E agora, então, trabalhamos o mesmo padrão que eu mostrei do outro lado. Nós vamos iniciar pulando um ponto alto no da frente, o V. E depois aqui nós pulamos 1, 2, 3, no quarto repetimos o ponto V. Bom, então eu vou completar essa volta e venho. Vim trabalhando a lateral mais estreita e cheguei aqui bem no finalzinho. Então, vou fazer o último V junto com você. Olha, então, depois desse último que fiz, eu pulo 1, 2, 3 e chego aqui no último ponto dessa lateral. Aqui faço o meu último V dessa volta. E depois de trabalhar esse V, então, eu fiz duas correntes aqui para equivaler o meu primeiro ponto alto da volta. Então, passando a agulha pelo meio da segunda corrente, eu vou prender um ponto baixíssimo. Bem, então, encerramos a primeira volta aqui do acabamento. Agora, nós vamos iniciar a segunda. Sobre esses pontos altos que nós fizemos para virar os 4 cantos, em todos eles nós vamos trabalhar um V, igualzinho às vezes de base. Então, esse primeiro, eu começo fazendo 4 correntes. Então, ó, uma, duas, para equivaler o ponto alto, depois mais uma, duas de separação. E agora, eu vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar mais um ponto alto aqui para formar o V que vira o canto. Então, olha, sobre os 4 pontos altos que nós temos
virando aqui os cantos, nós vamos trabalhar esse ponto V. Então, olha, se você quiser, você pode marcar aí esses pontos para que você não passe batido, porque é muito simples essa volta, às vezes pode acontecer a gente passar por esse ponto aqui e não perceber, e não fazer esse V. Então, se quiser pôr uma marquinha nesse ponto aqui, que vira o canto, é bom. Bem, e todo o restante da volta é ponto V sobre ponto V. Então, vem aqui nas duas correntes do V e trabalha outro V, fazendo um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Completou aqui um V, vem direto para o outro e repete. Completou um ponto V, vem no da frente e repete. Então, é muito simples essa volta, só prestar mesmo atenção para não pular os pontos altos que estão aqui nos cantos e fazer um ponto V pegando sobre ele. Então, aqui nesse ponto alto, trabalha também um V, com um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto, tudo aqui nesse ponto. É só isso para trabalhar essa volta. A volta inteira é ponto V sobre ponto V. Então, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o primeiro V, então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para trabalhar aqui o primeiro ponto alto dessa volta. Bem, então, completamos a segunda volta do acabamento, agora vamos trabalhar a terceira. Aqui eu estou iniciando a terceira volta pelo canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados com o mesmo padrão. Então, se você fez a marquinha nesse ponto alto que virava o canto na volta de base, deixa essa marquinha aí, porque essa volta aqui é mais fácil ainda de confundir os cantos, porque são só pontos V's na volta toda, né? Então, às vezes a gente passa batido. Então, deixa marcadinho aí os 4 cantos, para que você não deixe de trabalhar o canto e siga fazendo apenas os pontos V's. Bom, então, nos cantos, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Eu vou começar aqui fazendo um ponto baixíssimo, pegando por baixo das duas correntes, vou subir duas correntes que equivalem a um ponto alto, depois faço mais duas correntes e um ponto alto aqui nas correntes desse V. Bom, então, por enquanto, eu trabalhei um ponto V aqui no canto. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto. E depois desse ponto alto, vou fazer mais um ponto V. Então, eu trabalho mais um ponto alto, mais duas correntes e mais um ponto alto para completar aqui o segundo V. Bom, então, olha, os 4 cantos serão trabalhados com esse padrão: um ponto V, um ponto alto e mais um ponto V. No meinho aqui, nós vamos ficar com 3 pontos altos, assim, olha. Então, os 4 cantos, a mesma coisa. Depois, todo o restante é ponto V sobre ponto V. Então, também é bastante simples essa volta. Venho aqui nas duas correntes do V e trabalho outro V, com um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Completou aqui o V, vem no da frente, faz outro V. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Os 4 cantos, igual orientei esse aqui, e ponto V sobre ponto V em todo o restante. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei a terceira volta, fiz os 4 cantos com o padrão que orientei. E agora, vou fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto dessa volta. Aqui está, encerramos a terceira volta. Agora,
nós vamos trabalhar a quarta volta. Na quarta volta, nós vamos começar passando a agulha por baixo dessas duas correntes, buscando aqui uma linha, e vamos subir duas correntes que equivalem a um ponto alto, mais duas correntes para fazer um espaço de separação. Então, 4 correntes aqui no início. Volto nas mesmas correntes e faço mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro V da minha quarta volta. Agora, eu vou trabalhar um V sobre esse ponto alto que está aqui bem no meio. Então, sobre ele, eu faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Agora, venho no próximo intervalo de correntes e faço mais um V. No canto, eu trabalhei total de 3 pontos Vs, então, os 4 cantos serão trabalhados com o mesmo padrão. Depois de virar o canto, então, nós vamos seguir fazendo V sobre V. Só trabalhar aqui nas correntes do V de base, outro V com um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Completou, vem para o da frente e repete. Então, esse aqui é o padrão para trabalhar a volta toda. Não esquece de prestar atenção nos cantos, que nos cantos aqui nós vamos fazer o total de 3 pontos Vs. Um no primeiro intervalo, um sobre o ponto alto e mais um no próximo intervalo. E depois todo o restante, V sobre V. Vou fazer a volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei a quarta volta do acabamento com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Depois do baixíssimo, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto essa linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha, entrelaçando pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. Você pode fazer isso com agulha de crochê mesmo ou com agulha de tapeçaria. Bem, e aqui nós encerramos a nossa peça, agora é só estender, né, a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão. Aqui, nessa última volta do acabamento, você pode pegar assim, um por um, nos pontos Vs e ir puxando para fora, porque ele dá ainda mais uma impressão de que tá fazendo essas ondinhas de sobe e desce aqui na borda, fica mais bonito ainda. Bem, e para você que veio comigo até o final desse vídeo, eu quero dizer 3 coisas. A primeira delas é, eu quero agradecer pela sua companhia e pela sua presença aqui no meu canal. A segunda é, se você fez essa peça e gostou do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu like e, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Bem, e a terceira e última é um convite que eu quero fazer para você. Além do crochê, eu estou voltando também com mais um trabalho. Vou ficar com o crochê e mais esse novo trabalho, que é um trabalho que eu também estou gostando bastante de fazer. É um outro canal aqui no YouTube, com vídeos relaxantes, que são feitos de time-lapse, de desenhos que vão sendo coloridos com uma música de fundo. Para relaxar mesmo, apenas isso, para relaxamento, para descansar um pouco a mente dos nossos problemas do dia a dia, das nossas correrias. Então, eu estou convidando você a conhecer. Se você se interessar, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, vai aparecer bem aqui nesse cantinho, um dos vídeos desse canal, para que você possa conhecer. E se você gostar, peço a gentileza, também se inscreva. Se você conhecer alguém que gosta do tipo de conteúdo que eu estou fazendo naquele canal também, compartilhe, que você me ajuda muito. Você não tem noção do quanto você me ajuda fazendo isso. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia.
e até breve com mais uma videoaula.